Bom dia, alunos. Nós vamos hoje estudar um pouquinho soma de cubos e cubo perfeito e simplificação de expressões algébricas, tá? Conteúdo primeiro médio, disciplina de matemática da professora Raquel. Primeiro vamos verificar aqui a soma de cubos, certo? Vocês já estudaram essa parte, nós vamos rever. Isso é conteúdo de ensino fundamental, tá? Então, tá aqui, a soma de dois cubos, a ao cubo mais b ao cubo, é igual ao produto do fator a mais b pelo fator a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Então, nós temos aqui a soma de dois cubos e aqui nós temos a sua fatoração. Então, sempre quando isso acontecer, ele pedir para você fatorar, simplificar a soma de cubos, você vai ter que fatorar para depois simplificar, porque nós só podemos simplificar, por exemplo, se você tem uma fração algébrica, você só pode simplificar o numerador pelo denominador quando você tem uma multiplicação. Então, para isso, você precisa fatorar, tá? Ou seja, se você fizer a distributiva, a vezes a ao quadrado, a vezes menos ab, a vezes b ao quadrado, você vai chegar nos valores aqui de baixo. A vezes a ao quadrado dá a ao cubo. A vezes menos ab dá menos a ao quadrado b. Porque a vezes a é a ao quadrado, certo? E o b acompanha e fica negativo. A vezes b ao quadrado vai dar ab ao quadrado. Você só agrupa os dois. Depois, b vezes a ao quadrado, certo? Vai dar b ao quadrado ou a ao quadrado b. A gente sempre procura colocar as letras em ordem alfabética, tá? E b vezes menos ab, o menos a continua, b vezes b é b ao quadrado. E b vezes b ao quadrado, mantém a base, somos expoentes, vai dar b ao cubo. Cancelando os valores opostos, por exemplo, menos a ao quadrado b com mais a ao quadrado b, dá zero, que eles são opostos. E mais ab ao quadrado com menos ab ao quadrado, eles também são opostos. A gente cancela, dá zero. Sobrou quem? O a ao cubo e o b ao cubo, que está aqui a soma de dois cubos, ok? Então, aí a gente verifica que fizemos a fatoração correta, tá ok? Bem, diferença de cubos. A diferença entre cubos, a ao cubo menos b ao cubo, é igual ao produto do fator a menos b pelo fator a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. É a mesma situação da anterior. Só que observem o seguinte, aqui era positivo na soma de dois cubos, certo? Aí o que aconteceu? Aqui continuou positivo e aqui ficou negativo para a gente poder cancelar. Aqui a diferença de dois cubos, olha só, na questão, aqui vai ficar negativo, porque aqui é negativo, é uma diferença, só que aqui, ó, no trinômio, ele fica positivo, tá? Porque nós precisamos cancelar depois, mas aí só tem essa diferença aí de sinais, vocês têm que ficar atentos. Bem, aí vai ficar a menos b e aqui o trinômio quadrado perfeito, onde o primeiro termo fica ao quadrado, o último termo fica ao quadrado e o termo do meio ele fica a vezes o b, ou seja, a primeira letra vezes a segunda, tá? Se fosse um valor numérico, você iria multiplicar os dois valores. Se aqui fosse 2, aqui 3, por exemplo, aqui iria dar 6, tá bom? Você iria substituir. Então, sempre quando você for desenvolver uma questão dessa, você vai ter que pegar essa tabelinha, este exemplo, para poder estar substituindo os valores numéricos e fazer igual, tá? Bem, aqui tem a distributiva para a gente chegar nessa justificativa. Então, a vezes a ao quadrado é a ao cubo, a vezes ab, a vezes a é a ao quadrado, acompanha o b, tá? A vezes b ao quadrado acompanha ab ao quadrado, só agrupa. Menos b vezes a ao quadrado dá menos a ao quadrado b, menos b vezes a vai dar menos, no caso, a, b vezes b, b ao quadrado, e menos b vezes b ao quadrado menos b ao cubo, tá? Vamos cancelar os opostos, olha só. A ao quadrado b
você vai cancelar com menos a ao quadrado b, dá zero. AB ao quadrado menos AB ao quadrado são opostos e vai dar zero. Eles são semelhantes, só que tem sinais opostos, né? Opostos. Então, a gente cancela. É como se fosse com 2 menos 2, aí dá zero. 3 menos 3, dá zero. Aí sobrou quem? O A ao cubo e o menos B ao cubo, que é a diferença de 2 cubos, então a fatoração está correta. Bem, cubo da soma. O cubo da soma de duas parcelas, A mais B ao cubo, é igual ao cubo da primeira parcela. A ao cubo mais 3 vezes o quadrado da primeira pela segunda, mais 3 vezes a primeira pelo quadrado da segunda, mais o cubo da segunda parcela. Bem, aqui tá o que vocês devem desenvolver, uma linguagem matemática, por extenso. Mas aqui nós temos a formulinha, certo? Ou seja, você tem o cubo da soma e quer desenvolvê-lo. Então, está aqui. O primeiro termo a gente eleva ao cubo, e o último termo também temos que elevar ao cubo. E os termos que ficam no meio, a gente tem que multiplicar por 3, tá? Então, aqui nós temos, ó, o 3 sempre, tá? Por 3, tá? E aqui o 3. E aqui é o primeiro termo, o segundo termo, o primeiro termo, o segundo termo. Só que o primeiro termo a gente eleva ao quadrado e aqui nessa parte o segundo termo a gente eleva ao quadrado. Então, sempre será nessa ordem. O primeiro e último termo eleva ao cubo, que ficam nas extremidades, e aqui no meio, sempre multiplicando por 3, o A vezes o B, que são os dois termos. Aqui no caso é A e B, mas pode ser outros valores, tá? Só que o primeiro termo você eleva ao quadrado e aqui o segundo termo você eleva ao quadrado, tá? Então, aqui tem a justificativa, foi realizada a distributiva, tá? No caso do A mais B vezes o A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, onde nós chegaremos aqui neste polinômio, certo? Que é o que está descrito aqui em cima, tá ok? Muito bem. Tá? Pode parecer mais confuso, mas, ó, aqui tem uma outra situação. Ele separou a potência, certo? Aqui é como se fosse o número 1, tá? 1 mais 2, 3. Então, ele fez uma decomposição da base. A base ali é A mais B, tá? Aí, o que ele fez? A mais B, ele fez o produto notável, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do último termo. Ou você faria A mais B vezes A mais B, que vai dar esse valor em destaque aqui, dentro do parênteses, tá? E depois foi feita a distributiva com A mais B, que é esse primeiro valor aqui. Chegamos nessa parte e somamos os termos semelhantes, tá? Vamos lá. Agora, é o cubo da diferença, é a mesma coisa que fizemos aqui, no item 3. Só que, como é uma diferença, certo, na questão, o que nós temos que fazer? Mudar o sinal em algum momento. Então, esse primeiro termo aqui, a gente muda o segundo termo, e o último termo tem que ser negativo, tá bom? Porque é o cubo da diferença. Se for desenvolver fatorar, poderia ser feito dessa maneira. Aqui não é o cubo, então a gente desmembra. Aqui é como se fosse expoente 1 e aqui expoente 2. Então, A menos B com A menos B. Só que esse elevado à primeira potência e esse ao quadrado. Aí, aqui, o A menos B você desenvolve, que é A menos B vezes A menos B. Tá? Aí, chega nesse valor aqui. Ou faz pelo produto, né? O quadrado do primeiro termo, então, A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo, quem é? O A. O segundo termo, quem é? O B. Mais o quadrado do último termo, tá? E depois multiplica pelo A menos B, fazendo a distributiva, onde você vai chegar neste polinômio aqui, que é o A ao cubo menos 3AB mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo, tá ok? Tá? E aqui a gente fez o desenvolvimento. O primeiro termo ao cubo, o último termo ao cubo, certo? Multiplicando os termos do meio por 3. O primeiro e segundo termo aparece aqui na multiplicação, só que só o primeiro é elevado ao quadrado e o último é elevado ao quadrado. Pode usar essa regra, que é mais prática, ou desenvolve assim, decompondo, tá? Bem, agora nós vamos ver a soma de cubos e cubo perfeito, que é a mesma situação que nós estamos desenvolvendo, só que aqui nós temos exemplos. Desenvolva a expressão A menos 1 vezes A ao quadrado mais A mais 1. O que foi feito? Uma distributiva.
O A vezes A ao quadrado vai dar A ao cubo. O A vezes A vai dar A ao quadrado. O A vezes A vai dar mais A. Então, aqui a gente fez, olha só, a distributiva, tá bom? E aqui, menos 1 vezes A vai dar menos A ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 vezes A ao quadrado, vai dar menos A ao quadrado. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, depois que foi feita a distributiva, você vai somar os termos semelhantes. O A ao cubo não tá para somar com ninguém. O A ao quadrado, olha só, com menos A ao quadrado a gente cancela. E o mais A com menos A também cancelamos. Então, eliminamos, sobra o menos 1. Então, chegamos aqui no resultado final e simplificamos a expressão. Aqui está pedindo para desenvolver o A ao quadrado, A menos 2 ao cubo, certo? No caso, aqui nós temos o cubo. Tem duas maneiras de fazer, usando aquela técnica, né, só substituindo, ou decompondo em potências. Fica A menos 2 vezes A menos 2 ao quadrado. No caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei o primeiro termo, elevei ao cubo. Eu peguei o segundo termo, tá aqui, ó, elevei ao cubo, tá? Só que como aqui é negativo, o último termo fica negativo e o segundo termo fica negativo. Aí o 3 aparece para multiplicar e o 3 aparece para multiplicar. Aqui nós temos o primeiro e o segundo termo. O primeiro e o segundo termo para a gente multiplicar. Só que o primeiro termo aqui eleva ao quadrado e o último termo aqui elevamos ao quadrado. E organizamos. Então, A ao cubo está aqui. 3 vezes A ao quadrado vezes 2 vai dar menos 6A ao quadrado. 3 vezes A vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12A. E menos 2 ao cubo vai dar menos 8. E desenvolvemos aqui o nosso polinômio, tá ok? Mas podemos fazer daquela outra maneira. Vou voltar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui, você pode chegar dessa maneira, decompondo aqui, ó, o A menos B, A mais B, decompondo e depois fazendo a distributiva. Aqui, ó, A menos B, certo? O cubo da diferença. E você pode decompor e depois fazer a distributiva. Dá na mesma, tá bom? Chega no mesmo resultado. Agora aqui, mais um exercício, tá? Esse exercício você tem no material de vocês, eu resolvi fazer aqui para explicar. É da página 22, exercício 7. Simplificar a expressão. Bem, para a gente simplificar, a gente vai ter que fazer a fatoração, a decomposição, para a gente poder cancelar, que a gente só pode simplificar se temos multiplicação. Aqui, como nós temos adição, subtração e adição, não dá para simplificar, ok? Então, o que a gente fez aqui? M ao cubo mais N ao cubo. Então, eu separei. Então, é M vezes N, tá aqui, ó. M mais N, eu tirei os expoentes. E aqui eu peguei o primeiro termo, elevei ao quadrado. E o último termo ao quadrado. E o termo do meio ficou M vezes o N. Igual nós estávamos fazendo anteriormente, que tem o exemplo lá no comecinho, tá bom? Bem, aqui embaixo, o que eu fiz? Eu simplesmente fiz a decomposição, né, a fatoração por evidência. Então, o que a gente tem em comum em ambos? O M, ó. Em todos os termos tem o M. Então, o M vai ficar em evidência. O que sobra? Vamos ver. No caso, tira um expoente daqui, fica 2. Aqui tira um expoente, fica 1. E aqui tira o M, fica nenhum M. Se você for fazer a distributiva, M vezes M ao quadrado dá M ao cubo. M vezes menos M vezes N vai dar M ao quadrado N. E M vezes N ao quadrado dá M, N ao quadrado. Então, simplesmente, eu tirei uma letra M daqui, porque aí você observa qual que tem o menor expoente. É esse daqui, ó. Então, é esse que vai ficar em evidência. Aí, a gente tira um número de cada expoente. Como aqui só tem um expoente, então ele elimina, fica o número 1. E 1 vezes N ao quadrado dá 1. Tá? Como se fosse 1 menos 1 dá 0. E toda a letra, número elevado a 0 é 1. Cancelei, olha só, aqui, ó, tem o mesmo valor numérico do de baixo. E nós temos uma multiplicação. Então, a gente pode cancelar. Então, sobrou quem? O M mais N sobre M. Acabou a questão, tá? Então, aqui é fatoração. Eu fatorei o numerador e fatorei o denominador.
tá? E depois você simplifica. Só pode simplificar quando você tem essa multiplicação. Aqui eu simplifiquei tudo porque eu envolvi entre parênteses e pode, tá? São os exercícios anteriores. Ó, simplificação de expressões algébricas. Então, aqui tem um resuminho, tá? Então, nós temos aqui a fatoração em evidência, ó, o que temos em comum. O x nos dois termos, então ele fica em evidência. Sobrou quem? O A e o B, que fica dentro do parênteses. Então, é uma fatoração em evidência. Aqui é por agrupamento, que tem todo o passo a passo, tem vídeos anteriores sobre isso, dá uma olhadinha lá se vocês não lembram. Essa é uma outra fatoração, tá? De uma subtração, que também já vimos. Como aqui está elevado ao quadrado ambos e temos uma diferença, você vai repetir os termos, só que um deles vai ser negativo e outro positivo, tá? Aqui, outro trinômio, tá? É um trinômio quadrado perfeito, porque a gente pode extrair a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, raiz quadrada de A ao quadrado é A, e raiz quadrada de B ao quadrado é B, certo? Aqui eu coloquei mais ou menos, porque pode ser mais 2AB, como pode ser menos 2AB. Se for mais 2AB, aqui você vai colocar o sinal da adição. Se for menos 2AB, você vai colocar o da subtração. Só que os valores numéricos aqui a gente não usa, só usa o sinal para a sua fatoração do trinômio quadrado perfeito, tá ok? Aqui nós temos mais um exemplo, tá? Simplificar a fração ax menos bx sobre mx menos mnx. Não posso simplificar ainda porque nós não temos multiplicação entre eles, nós temos entre eles a subtração. Então, não dá para simplificar. Então, nós temos que eliminar, tá? Colocar o símbolo da multiplicação entre eles. Então, nós vamos fatorar em evidência. Nós temos dois termos, o que nós temos em comum? Olha, no primeiro termo e no segundo termo, nós temos a letra x. Então, a letra x vai ficar em evidência, tá? Tirei o x do primeiro e do segundo termo ficou em evidência. Sobrou quem? O A e o B. Coloquei dentro do parênteses. Se você fizer a distributiva, você vai chegar neste valor aqui do numerador. Embaixo também é uma fatoração em evidência. O que nós temos em comum? O x e o x. Então, vai ficar em evidência. Quem sobrou? O m e o n. Então, coloco dentro do parênteses com o sinal de negativo. Agora, a gente observa que nós temos uma multiplicação entre eles. Então, a gente pode cancelar aqui, no caso, o x e o x. Sobrou quem? O a menos b e o m menos n, certo? Então, simplificamos aí a nossa expressão algébrica. Esse daqui é um exercício da página 24, o exercício 5, que eu vou comentar com vocês. O restante vocês vão desenvolver depois sozinhos. Então, aqui, modelo Enem, simplificando-se esta fração algébrica, nós vamos obter quais desses itens aí, qual desse item, certo? Bem, o que nós vamos desenvolver aqui, ó? O m mais n, m ao quadrado mais n, que está no numerador, nós vamos decompor, vamos fatorar. Como? Em evidência. O que nós temos comum em ambos os termos? A letra m, então fica em evidência, tá? É um fator comum em evidência. Tira um m daqui, então 2 menos 1m vai ficar 1m, expoente 1, tá? E aqui, como o expoente é 1, 1 menos 1 dá 0. m elevado a 0 é 1. Então, tá aqui. Então, dentro do parênteses, m mais 1. O denominador, a gente não consegue fazer o trinômio quadrado perfeito, porque não dá para extrair a raiz quadrada do primeiro termo e do último termo, já que eu tenho 3 termos aqui. Então, eu vou verificar se eu consigo, que já está indicando aí a fatoração por evidência. Letras nós não temos em comum, certo? As incógnitas. Então, eu vou verificar o coeficiente. Qual o coeficiente comum? Aqui o 5, aqui eu posso dividir o 10 por 5 e aqui eu tenho 5. Então, o 5 ele vai ficar em evidência, porque eu posso dividir todos os termos, todos os coeficientes por 5. Então, aqui 5 dividido por 5 dá 1, então aqui o coeficiente é 1. 10 dividido por 5 é 2, o coeficiente será 2. E 5 dividido por 5, 1, o coeficiente será 1.
Então, fiz a minha fatoração por evidência. Agora, o que a gente vai avaliar? Dá para simplificar? Ainda não. Então, copio m vezes m mais 1 e vou fatorar novamente. Agora, dá para fatorar o trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de m ao quadrado, m. Raiz quadrada de 1 é 1. O segundo termo é positivo, utilizo o sinal e elevo ao quadrado. Se você desenvolver, você vai chegar nesse trinômio quadrado perfeito. O quadrado do primeiro termo, m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2m, mais o quadrado do último termo, 1. Ou você faz m mais 1 vezes m mais 1, tá bom? Aí faça distributivo. Bem, agora dá para simplificar? Sim. Não o que está em evidência, mas o que está no parênteses, tá? Aqui é m mais 1 elevado à primeira potência, e aqui é m mais 1 elevado ao quadrado. Mas você pode cancelar. Cancelando, vai sobrar um expoente, porque aqui é como se fosse m mais 1 vezes m mais 1. E você está cancelando só um m mais 1. Então, sobra aqui o m mais 1. Então, aqui a gente chega no resultado final, que é a resposta do item B. Tá? Então, aqui é como se fosse fazer a decomposição novamente. Vai ficar 5 vezes m mais 1 vezes m mais 1, porque está ao quadrado. Você repete a base 2 vezes. E vai cancelar uma base só com o numerador, tá? Que é m mais 1. Bem, a gente vai ficar por aqui. Então, eu fiz os comentários das questões, dos exercícios. Depois eu passo para vocês as soluções para vocês, depois que vocês desenvolverem, tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.